Então, eu gostaria de falar um pouco da agenda de pesquisa que a gente desenvolveu sobre os efeitos do Covid. Quer dizer, de um lado, a gente está detalhando a pesquisa de onde estão os idosos, por exemplo, permitindo olhar nos detalhes geográficos onde estão mais concentrados, por exemplo, no Rio, dividido por 2.200 pedaços, o Grande Rio. Acho que a praia de Copacabana, de fato, é o lugar onde tem mais idosos, as outras orlas, como de Santistas, Icaraí, etc., concentram os idosos, então permitir esse detalhe local, no sentido de permitir as pessoas fazerem a sua política pública em relação aos seus vizinhos ou seus entes queridos. Olhando um pouco aqui, dando um exemplo aqui primeiro do Brasil, um resultado que eu acho que é importante da pesquisa sobre os idosos é que os idosos no Brasil são relativamente bem protegidos em termos de política pública. Nós somos o número 80 no ranking de 100 países, em termos dos 20% mais pobres. Então, um país de poucos idosos é número 80, com menos idosos, mas somos 31 entre os 20% mais ricos, ou seja, os idosos no Brasil estão relativamente bem situados na distribuição de renda. Isso favorece ações para tentar deter os principais efeitos da Covid. Olhando um pouco para um caso local, o caso do Rio de Janeiro, ele oferece algumas preocupações. Primeiro, o Rio de Janeiro não é só um lugar com uma alta proporção de idosos, que não força ações de distanciamento social, como o Rio de Janeiro tem um grande setor informal, nível quase nordestino, e que aumentou muito nos últimos 5 anos, aumentou 3 vezes mais do que a forte informalização brasileira. Então, e esse setor é um setor que é mais afetado economicamente. Então, o Rio de Janeiro está entre a cruz e a espada. Nossa economia e nossa sociedade é muito afetada pelo isolamento social, ao mesmo tempo a gente tem que fazer esse isolamento social porque temos um contingente de idosos maior ainda do que de outras regiões. Se a gente olhar assim um pouco a sequência da pesquisa, a gente está olhando agora para quem mora com os idosos, para tentar desenhar políticas de isolamento social. Então, o que a gente vê, por exemplo, olhando no ranking internacional, países mais ricos têm muitos idosos, mas os idosos não moram com outras gerações. O exemplo mais típico é a Finlândia, onde 3% das pessoas mais velhas moram com crianças ou adolescentes. Enquanto num país pobre, quanto o Afeganistão, 96% das pessoas de mais alta idade moram com criança e adolescente. Então, para desenhar um pouco as políticas de isolamento social, o Brasil está no meio desse campo, está exatamente no meio do ranking, porque países pobres têm poucos idosos, mas os idosos moram em famílias estendidas, o que dificulta a ação de isolamento. Uma outra linha que a gente está desenvolvendo é a linha de comorbidades, inclusive trazendo para hoje, através de projeções demográficas, etc., mantendo o fator idade, onde é que estão as pessoas que estão com comorbidades que devem ser protegidas da crise. Olhando para o impacto mais de pobreza e desigualdade, que faz parte da nossa tradição no FGV Social, já os dados do primeiro trimestre do ano mostram que a renda dos 50% mais pobres, pegando só o comecinho da crise, caiu 6%, enquanto a renda dos 10% mais ricos cresceu 0,8%. Ou seja, a desigualdade que estava começando a cair no Brasil, depois de ter subido muito, ela volta a subir a uma taxa grande. Quando a gente analisa as razões dessa queda de renda, não só do aumento de desigualdade, mas da queda de renda, é o efeito emprego, o efeito ocupação é o que leva, não é o efeito salário, que leva a renda dos brasileiros a cair nesse começo de crise. E já vislumbrando os dados do segundo trimestre, em abril, o efeito emprego foi menos 4,9 milhões de empregos, em geral, de ocupações que foram destruídas no Brasil. Então, mostra que esse efeito vai ser muito mais sério no segundo trimestre. Quando olhar para emprego formal, 860 mil postos de trabalho destruídos. Então, isso, de alguma forma, ele mostra que a crise está apenas no começo. Então, faço um convite a vocês acessarem o site da pesquisa e tentar, através de dispositivos, responder às suas próprias perguntas de interesse. Muito obrigado.